Da onde vem, qual é a saída? Porque a gente, muitas vezes, o torcedor se desespera e a gente não dá uma saída para ele. Para o Corinthians, cada clube buscou a sua. O Flamengo buscou a dele, o Palmeiras buscou a dele, o Galo tem aí os meninos lá. Enfim, cada um foi buscar o seu jeito de fazer a coisa. Para o Corinthians, a gente tem um diagnóstico. Qual é o remédio? Rodrigo e PVC, eu começo com o Rodrigo. Olha, Massini, eu acho que o caminho do Corinthians, ele precisava de uma injeção de dinheiro grande, que ele pode conseguir com essas luvas antecipação, na verdade, de dinheiro de TV, que seria dentro da Libra dá algo como entre 65 e 70 milhões de reais, e a Liga Forte União seria um empréstimo ali de 100, entre 100 e 150, é o valor que eu tenho ouvido mais recentemente, né, não é aquele anterior. E aí o que que você faz com esse dinheiro de isso é que é importante, você ganhou recebeu essa injeção de dinheiro, não é para contratar jogador, é para você pegar as principais dívidas que estão pressionando o seu caixa e virar para os credores e falar assim: "Vamos negociar isso aqui e começar a pagar parcelado, eu te dou uma entrada maior com esse valor inicial". E aí você começar a gerar, isso era que estava tentando ser feito no Corinthians antes da troca do diretor de financeiro, você ter algum fluxo. Como é que você faz o fluxo? Ó, agora a gente ajeitou todo que tem que pagar, tem 30 milhões de eu tô chutando aqui o número, tá, agora é um chute. 30 milhões de reais para pagar por mês de dívida, não é esse valor, é menor, mas a gente tem que pagar 30 milhões. Então a gente só pode gastar com o time, 15 milhões. Então a gente passa a ter um fluxo. E aí, a partir daí, você começa a ter uma redução da dívida e não um aumento dela, que é o que tem acontecido com o Corinthians. Então, você precisa desse primeiro fluxo. Se você olhar, você deu exemplos de outros clubes, foi o que foi feito com o dinheiro do Paulo Nobre. Ah, o Paulo Nobre ajudou o Palmeiras? Ajudou, mas não ia adiantar nada se o Palmeiras não tivesse utilizado corretamente o dinheiro. Ou seja, pegou os. Eram 200 milhões na época, né, PVC? Pegou os 200 milhões do Paulo Nobre. E o que, que ele fez? Botou tudo para cobrir antecipações que o Palmeiras tinha, e aí o Palmeiras parou de antecipar dinheiro, e chegou o momento que você tinha pago o que estava de valor antecipado, e o Palmeiras começou a ter as suas receitas regularmente, e aí ele podia contar com o dinheiro que ele recebia para montar time, o que hoje o Corinthians não pode contar. Ele só pode contar com uma parte do dinheiro dele, porque a outra está comprometida com dívida do estádio, que é muito grande, vai ser 75, 80 milhões de reais por ano, esse ano, né, que vai ter que ser pago, mais juros de bancários, mais todas essas dívidas que estão batendo de empresário que está cobrando, até a empresa que estava fazendo era a KPMG, né, está cobrando também, que estava fazendo uma auditoria para tentar organizar as contas do Corinthians, é até emblemático, né, a empresa que estava tentando organizar, fazer um trabalho de organizar as contas, também está sendo credora do clube. Então, o negócio é reduzir os custos, ter uma injeção de dinheiro para você conseguir dar uma arrumada na casa, nas dívidas, e ela ter um pagamento paulatino, e aí reduzindo a dívida. Vai chegar em 2, 3 anos, você sofrendo com elencos limitados e tal, não sei o quê, vai chegar em 2, 3 anos, você vai ter um fluxo. E a partir desse fluxo, você vai, em determinado momento, o Corinthians vai ter a receita inteira para montar time, e aí ele vai ter, inclusive, o que ele não tem hoje, caixa. Ou seja, sobra de dinheiro que ele vai poder contratar um jogador. Chegar, qual que é a multa? 10 milhões de euros. O Corinthians pode fazer isso hoje? Pode fazer aumentando dívida. Os outros clubes que são saudáveis, eles fazem com sobra de caixa. Então ele vai ter um passivo para pagar, mas está dentro do fluxo. Hoje o Corinthians não consegue fazer isso. Então, injeção de dinheiro, redução de custo e despesa. Não tem outra fórmula possível. Assim, a grosso modo, cara, é o como normalmente a gente faz em casa. Vocês não sei, mas eu já fiz várias vezes. Cartão de crédito tem alma, né? Não é Uhum. que ele é só sozinho, ele tem uma alma, ele vai a alma junto. Você faz 10, 12 compras parceladas, não adianta você chegar um dia e falar: para de comprar no cartão, rasga o cartão, joga fora. Beleza, é uma primeira medida. A segunda é esperar a alma, que vem junto, né? Porque tem mais 10, 12 prestações. Então, o Corinthians tem que se livrar dessa montanha de dívida a curto prazo com injeção de dinheiro. Você vê nessa gestão, que aí está expertise para fazer isso, que é aquilo que você falou da credibilidade, chegar no mercado e falar: bom, agora nós vamos trocar a dívida muito cara e vamos segurar a alma do nosso cartão de crédito. Num cenário que o presidente diz que o clube tem credibilidade, na semana em que ele perde
o suposto maior contrato de patrocínio da história do futebol brasileiro e sul-americano, se tem credibilidade, por que o patrocinador vai embora? E no momento seguinte, ele vira para um repórter e diz: você não vai ver se o KNAI da Êxito Seguros está certo? E quase significa um novo rompimento de contrato. Quer dizer, que credibilidade é essa? Então não tem know-how. Não tem esse know-how. Nesse momento não tem. O Corinthians elegeu o Cacareco. Já falei isso aqui algumas vezes. O Corinthians elegeu um candidato apenas pelo protesto. É claro que a gente está vendo isso no noticiário do país essa semana, né? Que enquanto o mercado olha para o governo imaginando que vai ter que cortar custo, o governo diz que tem que fazer mais gasto porque precisa fazer investimentos em áreas fundamentais. Vamos pegar uma conta aqui. O Corinthians contratou esse ano o quarto e quinto jogadores mais caros da sua história, o Félix Torres e o Garro. O Félix Torres custou 31 milhões de reais e o Garro custou 29 milhões de reais. Mas vamos pensar que essas duas contratações, embora caríssimas, e que por serem caríssimas na condição atual do Corinthians não eram para ser feitas, eles não são fracassos. O Garro é o primeiro jogador a fazer 2 gols de falta no Corinthians desde o Ricardinho. E o Félix Torres, embora não seja um gigante, um fenômeno, o Kaká está melhor do que ele nesse momento, mas é um jogador de Copa do Mundo e é titular do Corinthians. Agora vamos pegar um exemplo do Pedro Raul, que é o terceiro jogador mais caro deste ano. Ele custou 25 milhões de reais. 25 milhões de reais. A gente viu no gráfico que o Rodrigo apresentou que foram 130 milhões de reais gastos nesse ano. Se esses 25 são 105, não é o que vai aliviar a conta, mas é o planejamento. Por que o Corinthians contratou o Pedro Raul? Por quê? Porque tinha um centroavante que ninguém queria, que era o Yuri Alberto. Quem é o artilheiro do time nesse ano? É o Yuri Alberto. Então eu precisava contratar o Pedro Raul por 25 milhões de reais? É aqui que a gente fala que... É aqui que a gente fala que o ponto não é não contratar, é contratar certo. É claro que você tem que economizar dinheiro, então você precisa contratar com uma maneira absolutamente certeira. E o Corinthians não é certeiro, ao contrário. O Corinthians ainda pediu dinheiro emprestado para contratar o Mateuzinho, para o empresário que está lá, amigo do presidente. Isso aí é completamente equivocado, né? Porque você cria uma exato. dependência, né? E uma coisa que eu ia só complementar, Massini, a gente viu essa semana a notícia de que o Corinthians tentou contratar o Marcelo Paz como CEO, né? O CEO do Fortaleza, e para tentar contratar para o Corinthians, ele já disse que não vai, que vai continuar no Fortaleza. O Marcelo Paz é ótimo dirigente de futebol. Isso é a primeira coisa dita. Mas não me parece que ele seja o cara que é necessário para o Corinthians agora. Não porque ele não seja bom, porque a especialidade do Marcelo é montar times e criar processos dentro do futebol. O que o Corinthians precisa hoje? De um CEO que seja especialista em organização de empresas com dificuldade financeira. Então ele precisa ir um cara no mercado e buscar esse cara que tem essa... para primeiro organizar. A prioridade do Corinthians hoje não é o campo. Quer dizer, o campo você tem que pelo menos fugir do rebaixamento. Mas a prioridade seria organizar de forma financeira a vida do clube. Se depois de 3 anos de um trabalho de recuperação você conseguir chegar a um outro cenário, aí faria sentido um cara como o Marcelo Paz. Então eu acho que a própria tentativa do Marcelo Paz parece uma coisa de vamos buscar uma varinha de condão para fazer um plim-plim e tudo vai se resolver, entendeu? Não é pensando no trabalho duro que tem que ser feito em relação a essa coisa das finanças. Pior, Rodrigo, pior. O Marcelo Paes é um escudo. O Marcelo Paes seria contratado como um escudo, como olha aqui como eu estou fazendo o máximo que eu posso. O Corinthians não, o Flamengo tem um CEO que é o Reinaldo Belotti. O Palmeiras tem um CEO que é informal, o nome do cargo é o diretor de gestão, mas é um CEO, informalmente é um CEO, que é o Cristiano Kohler. Alguém sabe. Não tem nada a ver com futebol. Não. Então, eles participam lateralmente das decisões do futebol lá. Assim, eles só ficam sabendo, na verdade, né? Exatamente. Eles estão disponibilizando dinheiro para o departamento de futebol comprar. O Marcelo Paes tem hoje uma projeção e uma importância no cenário político do futebol brasileiro que disputaria lugar com Augusto Melo primeiro, o CEO não precisa ter protagonismo político. Ao contrário, o CEO precisa ser uma figura absolutamente sóbria e muitas vezes desaparecida, porque ele vai ter que resolver os problemas secretos. Não que sejam secretos, mas
sigilosamente resolver o problema do fluxo de caixa. Ninguém precisa saber qual é o papel do Reinaldo Belotti na estrutura do Flamengo. Agora se saiba. Ninguém precisa conhecer. Ele não tem uma importância política, diferente do ministro da Fazenda. Né? Ele tem uma importância estrutural. Então, quando você anuncia que você quer o Marcelo Paes, você está dizendo para o mundo inteiro que você não entendeu nada do que é o papel do CEO na reorganização financeira do Corinthians como empresa. É isso. Agora, o futebol também não tem muita maturidade para isso, né? Por exemplo, já imaginou o Corinthians contratar o Bandeira de Melo ou o Vasco, né? Não, Para o Flamengo organizar. contratou o Francisco Horta uma vez, né? Não, o Paulo Maracajá, não foi? Lá no Bahia, foi dirigente de um, não, de outro. foi o Qual é? presidente do Vitória, É. Paulo Carneiro. Paulo Paulo Carneiro. Carneiro, É. isso aí. Mas, enfim, meus caros, eu quero agradecer a todos pela grande audiência, pedindo para vocês darem um like, para a gente encerrar o tema Corinthians. Temos o nosso próximo termo aí na tela. O Vitor De Pieri está dizendo que o Corinthians está utilizando o Moscardo, já tendo utilizado o dinheiro da venda. Se o garoto se machuca, como é que faz? Olha, já está Vitor, vendido, né? Oi? Não, já está vendido, então a operação já está Isso. feita. Inclusive, esses 130 milhões, a justificativa é: vendemos o Moscardo, era do dinheiro do Moscardo, está sendo utilizado para ser investido nesses jogadores. E o cara está jogando. Então, espero que tenha um seguro. Eu não tenho essa informação, tá? Bom, essa é uma discussão que a gente tem há algum tempo, né? Desde 2002, quando o futebol passou a ser pontos corridos, o Campeonato Brasileiro, que é, na minha opinião, a principal competição brasileira de clubes de futebol, a respeito de essa questão dinheiro, posição, né? Só com muito dinheiro você vai chegar em posições diferentes no campeonato. Por isso que o Rodrigo, o PVC, os caras tiveram essa ideia, eu aprendo muito com vocês, a ideia é muito legal. Vou explicar um pouquinho o quadro, né? Do lado esquerdo, vocês estão vendo aí o ranking de receitas: Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, em branco, né? Red Bull e tal, até o 20º colocado, que é o Goiás. Do lado direito, classificação da Série A de 2023. Então, embaixo as legendas, o amarelo, desempenho acima das receitas. Quais os times do Campeonato Brasileiro que conseguiram entregar mais do que o dinheiro, né? Na projeção? De branco, né? Em branco, desempenho no nível de receita, no mesmo nível. E em vermelho, aqueles clubes que estão devendo desempenho com as receitas que têm. Então, acho que ficou claro o ranking de receitas de um lado e a classificação da Série A de 2023 do outro lado. Então, a gente vê aí times que entregaram o que tem nível de receita: Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Atlético, Internacional, Cruzeiro, Vasco, Bahia, Goiás e Coritiba. Em amarelo, aqueles clubes que conseguiram superar essa discussão dinheiro, posição, né? Grêmio, Atlético Mineiro, Botafogo, Fortaleza e Cuiabá. E em vermelho, aqueles que entregaram menos que poderiam: Red Bull, São Paulo, Corinthians, Santos e o América Mineiro. Claro, este é o desempenho do ano passado, que as análises são feitas quando o ano termina para o próximo ano. Cara, isso é muito interessante, PVC e Rodrigo, porque se comentou muito depois da reorganização de Flamengo e Palmeiras que a gente ia ter uma espanholização, que é Real Madrid e Barcelona, só os dois e tal. Mas o Campeonato Brasileiro mostra que competência pode furar essa bolha, né? Você tem pelo menos aí 5 times que estão fazendo mais do que a receita, né? Então, esse gosto do Campeonato Brasileiro, o PVC fala sobre isso, da Liga. Eu sonho. Outro dia, PVC, eu até achei que ia amanhecer cabeludo. Eu sei que você fica meio invocado quando eu falo isso, porque lá na Espanha também, ou na Premier League também, os caras eram carecas e amanheceram cabeludos. Mas eu sonho com isso, porque seria um campeonato espetacular se a gente estivesse mais entregando mais, né, PVC?
Seria, mas assim, por outro lado, talvez quando a gente tenha um campeonato absolutamente coerente com o que deve acontecer, talvez o dinheiro seja mais, prevaleça mais, porque na verdade o que acontece muito no futebol brasileiro é que a gente tem uma maratona com obstáculos. Então, no meio do caminho, o Flamengo, que investe mais e tem mais dinheiro, perde 4 jogadores para a seleção do Uruguai. E tem que continuar jogando. Então, isso pode significar tropeço, pode não significar. É muito bom, por um lado, você ter essa capacidade de reviravoltas, né, do Grêmio ser o 11º e ser o segundo, na tabela de classificação, 11º em receitas, mas não acho que vai durar para sempre. Eu estava fazendo a conta. Eu acho que o Brasil não vai espanholizar. Não espanholizou até aqui, pelo menos. Pode ser que espanholize, pode ser que sim, mas ainda não foi o que aconteceu. Agora, à medida em que você organize, pode ser que isso tenha um contraponto invertido do que a gente pensa. Estava fazendo a conta aqui, Rodrigo, de quem ganhou mais dinheiro na divisão televisão na Inglaterra com a tabela de classificação na Inglaterra. E a distorção é menor. Eu sei que aqui a gente não está falando do dinheiro de TV, né? Nós estamos falando do dinheiro de receitas. O City foi quem mais arrecadou de televisão em 22, 23 e foi o campeão em 24. O Arsenal foi o segundo nas duas coisas. O Manchester United é o que mais deve. Ele foi terceiro em dinheiro e foi 8º na classificação do último campeonato inglês. O Newcastle foi o 4º na classificação e ficou em 7º no campeonato. O Liverpool, ao contrário, e o Chelsea. O Liverpool foi o 5º em dinheiro em 23 e foi o 3º na classificação em 24. E o Chelsea subiu de 12º em dinheiro de TV para 6º na classificação geral. O Chelsea só tinha sido 12º em dinheiro de TV porque fez 2 campeonatos péssimos, né? Foi 10º e 11º colocados em 22 e 23. O PVC, você trouxe a Premier League. Primeiro, dar a fonte aqui, né? A tabela foi feita pela relatório da Convocados, que é uma consultoria do César Grafietti, trabalho com a Galápagos Capital e o Outfield, é um trabalho anual que eles fazem em cima dos balanços do clube, é um trabalho muito completo, e é isso que eles fazem, essa comparação de performance, né? Essa comparação eles também fizeram em relação à concentração de renda do Brasil comparado com as ligas europeias. Eu não botei o dado aí no quadro, mas eu tenho de cabeça. A concentração dos 6 maiores clubes de receita do Brasil é em torno de 55%, 54%. Eles têm da receita de toda a Série A, os 4, 5 têm em torno de 54%, 55%. É praticamente igual a da Itália e a da Premier League, PVC. Então, a gente não está caminhando para a espanholização. A gente está muito parecido em termos de receita à Itália e à Premier League. Eu estava conversando com o César, que faz esse levantamento, e, de fato, o entendimento é que, ao contrário, ele também tinha essa expectativa, como você, de que em algum momento o Brasil pudesse ir para uma espanholização, seja com Flamengo e Corinthians, e depois com o quadro parecendo ser o Flamengo e Palmeiras, mas não foi o que aconteceu. O que aconteceu é um quadro mais parecido com o da Premier League e o da Liga Italiana, principalmente, que tem ali 3 clubes mais fortes, nacionais, Milan, Juventus e Inter, e aí depois tem clubes regionais fortes, como Napoli, Roma, Fiorentina, enfim, você pode colocar ali, e depois um quadro mais abaixo. O Brasil, óbvio, tem diferenças nesse quadro, mas é mais ou menos o que está acontecendo no Brasil hoje, e é o quadro que está se fixando, digamos assim, né? Porque o Flamengo já teve seu salto de receita, pode aumentar mais, mas não vai. O quadro vai ter aumento de receita dos clubes, mas é mais ou menos esse quadro. A gente não ficou com o quadro Espanha, né? E aí, entrando na classificação, eu só vou fazer uma ressalva. O Botafogo e o Atlético Mineiro, eles tiveram um desempenho acima da receita deles, fato. Só que eles gastaram mais do que eles podiam. Então, isso também tem que ser levado em conta. Eles obtiveram um resultado esportivo acima da sua receita porque eles produziram um rombo gastando mais dinheiro do que eles tinham disponível. Então, eles meio que fizeram de forma artificial, digamos assim, esse desempenho. Os outros não. O Grêmio, o desempenho dele é incrível perto das receitas que ele tem. O desempenho esportivo dele,
Fortaleza, a gente já está vendo isso todos os anos, e o Cuiabá também. E aí a gente observa o Corinthians e São Paulo constantemente com rendimentos abaixo do que eles deveriam dentro. Porque como é que é feita essa tabela? Ela é feita por grupos de 5. Primeiro ao quinto lugar. Quanto de receita mais ou menos você precisa na média? É acima de 600 milhões de reais, em geral, para você ficar entre os 5 do Campeonato Brasileiro. E aí a gente já está entrando na da Copa do Brasil, né? Então seria acima de 600 milhões. Aí tem uma outra faixa que é entre 300 e 400, você seria entre sexto e 10º lugar do Campeonato Brasileiro. O Corinthians e São Paulo, que estão na linha mais alta de receita, né? Eles constantemente ficam ali em 10º, 11º, 13º. Então são times que têm um rendimento muito abaixo da receita deles no Campeonato Brasileiro nos últimos anos. Claro que tem o peso da dívida no caso do Corinthians, o São Paulo também está endividado, mas você pode dizer que o rendimento esportivo deles no Campeonato Brasileiro é abaixo ao contrário do Fortaleza, por exemplo, que consegue um rendimento, e do Grêmio, que consegue um rendimento acima do que eles têm de receita.